Então é isso. Chegamos aqui em mais um episódio, é o episódio número 2. Agora temos um convidado muito especial, que é o Marcel Camargo. O Marcel, por favor, se apresente. Beleza, eu sou Marcel, irmão deste que me entrevista agora, Eliel ou Elielzinho para os mais íntimos. Eu sou missionário, apoiado por uma igreja aqui de São Paulo, chamada Igreja Batista Água Branca. Trabalho em organizações não governamentais em São Paulo e no Brasil. Atuo na liderança dessas organizações. São organizações que desenvolvem projetos de desenvolvimento em comunidades pobres no Brasil e aqui em São Paulo, onde eu estou morando atualmente. Sou casado com a Michele maravilhosa, sou pai da Sofia e do Samuel. É isso aí, esse é o Marcel. Esse é o Marcel, pai de muitos filhos. Muitos. Esse episódio, o nome desse segundo episódio, acho que vocês já viram aqui na vinheta, é o Agir pela Graça. Por que o Agir pela Graça? Na outra série, no primeiro episódio, se você acompanhou a gente falou sobre pela graça, né? Que representa o resgate. Não tem como a gente existir se não for a graça de Deus. Então, a gente não consegue fazer nada sem depender de Deus. Então, a gente viu no episódio anterior um pouco disso, com o Miguel falando um pouco sobre a questão da pornografia, como isso influencia na gente, e só pela graça de Deus que a gente consegue vencer isso, entre outros, entre outros malefícios que causa esse vício. E agora a gente, por mais que a gente tenha todos os nossos defeitos, a gente tem que ir para frente, a gente segue a vida. E como é que a gente faz isso? Então, nada melhor do que chamar alguém que realmente vive por fé, de fato, né, no sentido de, só pela graça de Deus, ele impacta, ele transforma a vida de pessoas, entra em favela, o cara, na verdade, acho que você mais trabalhou em favela, né, Marcelo? Acho que eu não conheço nenhum trabalho seu que não envolve favela, em comunidades. Depois dos meus 19 anos, não. Eu trabalhei na adolescência, fiz estágio em banco, você acredita nisso? E meu primeiro trabalho foi 2 anos de estágio num banco, e aí eu até achei que a minha área seria área de finanças, negócio, etc. E aí depois teve uma mudança radical, e aí eu me engajei na missão, já estava mas de cabeça nessa parada de trabalhar em comunidades pobres, que é no nosso entendimento, é uma pegada vocacional, né? Então, tipo assim, é o chamado, algumas pessoas têm chamado específico para isso, que é o meu caso, por isso que toda a minha trajetória de atividade na igreja e em outras instâncias sempre foram em ambientes, em contextos de organizações que desenvolvem projetos em comunidades pobres. É isso que eu faço desde os meus 19 anos de idade. 19 anos de idade. E quando você tinha 19 anos de idade, você lembra? Como é que foi aquele momento que você falou, cara, é isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que... Na minha pegada, Eliel, tá muito relacionado com essa percepção missionária, né, da minha trajetória. E aí, quando a gente fala sobre missões, e, enfim, um monte de coisa, às vezes a galera tem uma visão, tipo, mitológica do cara que se desperta para o trabalho missionário. É tipo assim, um dia o cara tava num culto, sei lá, se a nossa audiência aqui, nossos espectadores são de igreja, vão entender bem o que eu tô falando, num culto especial de missão, aí vai alguém pregar lá, e aí você vai, sente um negócio, um fogo subindo, um bagulho acontecendo, aí você vai, não, Deus tá me chamando, ou se você é mais pentecostal, uma visão, vem um anjo com uma espada de fogo. Às vezes a gente tem um estereótipo de resposta de um chamado missionário que tem a ver com esses momentos, essas epifanias. Não que eu não acredite nisso, claro que acontece, é possível, mas comigo não foi nada disso, eu não vi anjo nenhum, não tive nenhuma visão mirabolante, não tive nenhum fogo subindo, não senti nada. Foi só uma questão de uma série de circunstâncias que alguém secularizado poderia dizer coincidências ou escolhas com consequências que você tomou, e na nossa compreensão é a direção de Deus te conduzindo nos detalhes da tua vida que te levam para onde você vai. E um componente importante que é a obediência, né? Então foi o nosso engajamento na missão, ele é mais carregado por decisões de obediência. Por isso, Eliel, e a galera que nos escuta, não tem
pouco a ver com a tua performance, com a tua força, com quão brilhante você é. E aí, e tudo a ver com a graça de Deus cair no nosso tema, na tua vida. Porque, assim, é uma questão de obediência. Você não obedece a Deus, a uma direção de Deus, porque você é forte, porque você é santo o suficiente, porque você é legal. Você obedece porque você ama a Deus. E é ponto, entendeu? E aí, se Deus te direciona a tomar decisões, a se engajar em atividades na igreja, no trabalho, artísticas, e sei lá onde Deus te mandar, você obedece e vai porque é o que Deus está direcionando. Então foi essa a minha pegada. Tudo que eu estudei na vida, faculdades que eu fiz, cursos, etc., foram direcionados para esse tipo de atividade ministerial, que é desenvolver projetos em comunidades pobres. Então, desde os meus 19 anos, eu atendi o convite da igreja de fazer um curso missionário para isso no sul do Brasil, lá no município pequenininho, uma quebrada chamada Fazenda Rio Grande, periferia de Curitiba. Fui lá, fiz uma escola de desenvolvimento comunitário, voltei para São Paulo, trabalhei numa favela em São Paulo, no Parque Novo Mundo, e tudo assim, Léo, numa resposta obediente. Não pense você assim que eu tava amando ir pra favela, que é mó legal. É mó legal se esconder. Mano, eu lembro até hoje. A gente tava com um grupo de voluntários no Parque Novo Mundo. Você conhece lá. E a gente ainda não é um prédio bonito que é hoje. A organização chama Núcleo Cristão, Cidadania e Vida. Era uma instalação menor do que é hoje, mais simples. E tava dando um baita de um tiroteio, o pau quebrando. Tinha o prédio da organização, você atravessava a rua, você caía dentro da quebrada, favela, barraco, pau quebrando. E toda tarde o pau quebrava, né? Tiro e tal. E a galera, os voluntários eram mulheres idosas que estavam lá, tipo, doando o tempo delas, atendendo as crianças, e a gente escondido atrás das paredes, esperando, e eu ligando pra polícia, Eliel. Falando assim, tá tendo um tiroteio aqui, eu preciso ir pra faculdade. Manda os caras parar de atirar, que eu preciso sair daqui, e a galera que tá comigo tem que sair. Eu tinha que pegar o busão, ir pra casa, pegar o metrô pra faculdade. Aí a polícia do outro lado falou assim, não, a gente tá sabendo. Então, tipo assim, estamos sabendo e tem que esperar, ué. O que você quer que eu faça? A mulher da polícia falando, né? Mais ou menos assim o diálogo foi. Então, assim, não era um negócio que eu achava super legal. Nossa, mó legal, se esconder atrás da parede de tiro. Era uma decisão em obediência àquilo, e Deus foi consolidando, confirmando, numa resposta graciosa. E de cara, então, é o seguinte, a primeira conclusão que eu percebo nessa trajetória vocacional, e talvez isso tenha o que você que tá vendo esse vídeo, está 100% relacionado com o agir de Deus na tua vida, e nada relacionado com a tua performance e competência. E, em última instância, pessoal, você nunca vai estar 100% apto para responder aos desafios do teu chamado. Nunca vai estar. Então, Eliel, e você que escuta a gente aqui vê, se você esperar estar 100% apto, para, tipo assim, agora eu vou escrever aquela música, agora eu vou gravar, agora eu vou na igreja no domingo, ou quando puder ir para a tua igreja, nessa pandemia miserável, agora eu vou ser voluntário naquela ONG, porque agora eu tô pronto. Você nunca vai estar pronto. Nunca. Você nunca vai se sentir 100% seguro. Tipo assim, estou seguro que agora eu manjo tudo, Eliel. Tipo assim, manjo tudo de música, sou maestro, master, pau, agora eu vou ser voluntário de música na igreja, na ONG, lá, sei lá onde é. Você nunca vai estar nesse nível, pessoal. Pelo simples fato de a gente ser humano, a gente é limitado, a gente é pecador, você tá ralado. Todo o mérito é de Deus. Não é meu, é de Deus. Se eu estou na liderança de uma organização hoje que atende várias cidades do Brasil, é Deus, não é o Marcel. Eu ajudei a fundar um trabalho que existe até hoje, grande, maior do que eu, não é meu mérito, é de Deus. É somente obedeça. É a graça de Deus na tua vida. Isso alivia, tira uma tonelada de peso das nossas costas, né? Porque aí você fala assim, é Deus que tá fazendo, não sou eu. E aí tem outro detalhe também, Léo. Tem muita gente que fala assim, eu sou pobre, eu nasci na quebrada, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não vou ter grana para fazer intercâmbio na Europa, na Conchinchina, que nessas histórias de missionários, o cara vai estudar na Índia, sei lá, no Azerbaijão, faz um curso de missão na Europa, Estados Unidos, fala, cara, quando que eu vou conseguir fazer um curso de missão? Ficar lá, alguém vai me pagar para eu ficar lá um ano estudando? Não vou conseguir nunca. Mas se for Deus que tem te chamado,
as coisas vão acontecer na tua vida, independente se você tem dinheiro ou não. E você nunca vai ter dinheiro suficiente. Fique tranquilo. É isso que vai fazer, beleza? Leandro, mais ou menos, cara, a minha pegada aqui. Essa é a minha grande primeira conclusão dessa pergunta que você fez. Como é que você começou? Eu comecei indo, velho. Os caras da igreja chamaram, eu fui meio que a contragosto e fui. E toda a minha vida foi assim. Eu fui nem não tendo condição, não tendo um ambiente todo confortável, não tinha todo o dinheiro, não tinha todo o salário, não tinha nada, assim, tipo assim, certinho. Vai lá, a gente ia porque Deus estava na direção e eu entendia que era para fazer. E é muito legal você falou, porque as pessoas precisam de respostas espirituais para fazer alguma coisa, né? Então, que nem você falou, tem que ser um negócio assim espiritual. Você não teve. Então, isso não é justificativa para ficar esperando ouvir Deus para você fazer alguma coisa. Então, assim, por exemplo, tem gente que fala, não, vou ouvir o chamado de Deus para fazer trabalho, eu vou, sei lá, me aperfeiçoar mais para conseguir fazer aquilo. Cara, é aquilo que você falou, você nunca vai estar perfeito. Pô, eu nunca vou tocar do jeito que eu gostaria de tocar, você nunca vai falar do jeito que você gostaria, você nunca vai ter esses livros atrás aí de você, eu sei que você não leu a maioria que você gostaria de ler. Total. Mas agora eu tenho muitos filhos, eu não consigo ler bem menos da metade que eu gostaria. E é ok, tá tudo bem, porque não é você. Então, só que a capacidade da gente entender isso, quando a gente está no campo de batalha, às vezes não é tão fácil de administrar. Então, vou perguntar, eu sei que você tem experiência em outros lugares e tal, mas quando você fez uma primeira viagem sua, missionária, não sei se você... Pode ser até aquela com adolescente mesmo, você tinha uns 14 anos. Como é que foi essa experiência? Você lembra alguma coisa? Teve algum momento ali que você falou, cara, que legal, teve já alguns insights que foram acontecendo ali, que fizeram você ter essa conclusão com 19 anos. Por que eu estou perguntando isso? Estou puxando lá atrás. Porque muitas vezes, gente que está assistindo a gente, não acha que não é. Acha que, não, é só uma coisa que eu fazia quando era pequeno. É só um negócio que eu fui lá e fiz e ponto final. Sabe? Tipo, meio que menospreza os pequenos começos das coisas que acontecem na vida e no fim é aquilo que ele tinha que fazer e ele não fez até hoje. Fica só com aquela coisa, putz, se eu fizesse aquilo, sabe? Então, por isso que eu tô puxando um pouco, só para você contar da origem mesmo quando você era moleque mesmo. Eu entendo a tua pergunta, Eliel. O risco da tua pergunta é que pode ser que alguém tenha o vício de pensar assim, então a pessoa X chegou onde chegou porque uma série de coincidências, ela tinha todo, quase que ela fosse meio que programada para isso, enfim, você até pode acreditar e pensar assim, e talvez em algum contexto seja, sei lá. Mas eu lembro de um episódio, Eliel, será que Davi, lembra de Davi? O rei Davi? Monstro. Davi era um monstro, dragão. Ele estava preparado, consciente de tudo que significava ser rei de Israel, ser o cara que da descendência dele viria Jesus Cristo. Pensa nessa quebrada, que a gente sabe toda. Pensa nessa toada que Sim. Jesus é chamado o filho de Davi. Pensa. Será que Davi tinha noção desse negócio? Ele não tinha. Quando Samuel foi bater na porta da casa dele, ele falou, mano, eu vou te ungir. Ele era um moleque, cara. Ele tinha uma par de coisa pra fazer ainda de moleque. Ele tinha que cuidar da ovelha do pai dele. O pai dele tinha um trampo lá. Tinha que trabalhar com o pai ainda. Cara, aquela parada de ser rei de Israel era um negócio aluxado. Ele não tava... Talvez ele nem tinha compreensão total. Às vezes a gente tem uma visão, tipo, meio... Também, de novo, eu falaria mitológica, de que o cara... entende tudo. Você acha que eu, quando eu tinha 19 anos, eu entendia tudo? Eu saberia que eu ia chegar em tal lugar. Eu não sabia, não tinha clareza isso na minha vida. E talvez você que está ouvindo a gente não tem ideia. E você não precisa ter toda a ideia. Ninguém tem toda a ideia. Uma outra coisa que eu lembro, que eu acho muito louco, Léo, você vai lembrar que a gente é na mesma pegada, né? Estamos aqui, ó. Aqui, ó. Na história, na grande história do Senhor dos Anéis, nenhum dos personagens tinha noção da loucura que os caras estavam empreendendo. Lembra? Se você viu o filme ou leu o livro, Sim. Você vai sacar. E o filme também deixa muito claro, né? Era uma galera pequena, né? Era uma equipezinha pequena, tinha uns problemas internos deles lá, num BO do tamanho do planeta,
Então, mano, a treta era gigantesca. Sim, sim. Você que está como espectador vendo o filme, você sabe mais ou menos agora, que você já deve ter visto o filme 10 vezes, a gente em casa viu 9 vezes, eu acho. Tem noção, mas os caras não tinham ideia, os personagens não tinham ideia. Eu e você não temos ideia da grande história de Deus para você. E essa aventura de você navegar com tranquilidade e segurança na graça de Deus. É a gente depositar uma confiança total de que é o mover de Deus, é a graça de Deus na nossa vida que vai nos conduzir até o momento que Deus quer, ou até aquela posição que Deus quer que você seja. Então, quando eu tinha 19 anos de idade, voltando ao comentário que ele pediu, eu não tinha noção de qual que era. Agora, tem um detalhe importante. Eu sempre me dispus a tentar, diante de Deus, entregar o melhor que eu podia. Então, Eliel, e aí o que acontece? Vocês com a banda, cara, vocês ensaiam trocentas vezes, preparam o material e estudam a letra, a composição. Se você tem percepção do que Deus está te colocando, onde Deus está te colocando, faça o melhor que você pode, cara. Estude, trabalhe, sei lá, aplique a tua energia naquele tema, naquele assunto que você entende que Deus está te chamando para aquilo. E foi mais ou menos isso que eu fiz. E eu lembro da história, puxando de volta o gancho para Davi, que quando Samuel unge Davi, se você ler a continuidade da história, ele volta a trabalhar com o pai dele. Ele não é assim, foi ungido, já vou chegar lá, bater na porta de Saul, sai daí que agora sou o novo rei. Não, cara, ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Você que é adolescente, participou de uma reunião da igreja e falou, mano, Deus está me chamando para uma parada alucinante e eu sei mais ou menos o que se trata. Cara, na segunda-feira, vai pro colégio, vai pro teu trabalho, você tá em EAD, liga lá tua webcam lá, tua câmerazinha, escuta a aula de matemática, participa do bagulho, estuda, porque é esse cotidiano que Deus constrói as grandes narrativas, as grandes histórias extraordinárias que a graça de Deus promove em mim e em você, são conduzidas na rotina da vida. Isso é difícil a gente sacar, porque às vezes você quer acordar na segunda-feira já se achando Steve Jobs e Deus, né? Já se achando Leonardo da Vinci, já se achando sei lá o quê. Fala o nome do baixista famoso aí, Léo, sei lá. Victor Uten. Esse aí, você acha que você já é já quer ser uma banda trilha, tipo amanhã, na segunda-feira. Você fala, mas eu tô aqui na garagem. Nem sei se tem garagem ainda, né? Tô aqui gravando aqui no telefonezinho e tal. No meu quarto. Cara, como é que é? Tô gravando no meu quarto. No quarto, eu lembro de moleque gravando na sala, ou no quarto, era no quarto, com fita cassete. Acho que você que tá vendo a gente nem sabe o que é isso, né? E os caras tiveram uma longa jornada, não só eles, da trilha, eu também, Davi também, de rotina comum da vida. Eu estou hoje na presidência de uma organização e na diretoria executiva de outra organização grande. Cara, eu levantei várias vezes para ir para a favela, de segunda a segunda, com a galera da minha igreja ali me apoiando, atendendo criança pequena, molecada de 4, 5 anos. Eu lembro que o primeiro trabalho nosso eram 2 vezes por semana apenas, não era todo dia. Hoje, o CAD tem operações em várias cidades. A gente está envolvido com coisas desde Brasília até, sei lá, já fomos para o Senegal, Europa e tal, falaram do trabalho do CAD. Mas a gente atuou ali pequeno. Então, não é clichê aquela frase que todo mundo fala, né? Não despreze os pequenos começos. Não é clichê, porque ela tem muito da lógica de operação do Evangelho e do Reino de Deus. A maior intervenção de Deus na história, você lembra, né, Léo? Veio aonde? Veio numa manjedoura. A maior intervenção de Deus no universo veio numa manjedoura, velho. Tipo assim, e aí começa com o que você tem. É o suficiente. Porque a suficiência está atrelada na graça de Deus. E onde abundou o pecado, lembra o texto que é também famosão? Superabundou a graça. Onde a tua limitação te empurra para baixo, a graça de Deus te lembra que você é mesmo furreba e tudo vem de Deus. É Ele que é o protagonista. O movimento Vocare, que é um movimento que trabalha a vocação para jovens e adolescentes, fala bem isso, né? Nós somos coadjuvantes, porque o protagonista é Deus. Isso dá segurança e tranquilidade para a gente. O resumo da ópera é: faz o que você tem que fazer. Estude, trabalhe, faz o que você tem que fazer de segunda a sexta,
considere sábado e domingo também como alvo do agir de Deus. Estou dizendo isso porque às vezes segunda e sexta você pensa que é a rotina da vida e tal, porque é nesses contextos que Deus também vai forjar quem você será para atuar na plenitude que Ele quer. E lembrando também o seguinte, Léo, a gente espera assim, ó, quando que eu vou estar pronto e qual que é o cenário completo que eu vou atuar, né? Cara, o cenário completo que você vai atuar é esse que você está hoje. É esse. Se a moleque adolescente tem que ir para a escola, Deus quer 100% da tua vida na escola. Se é casado, tem filho, ou não, se acabou de casar, como ele é, Deus quer 100% aí no teu início do casamento, do teu namoro, dos teus filhos. É isso aí, é a vida. É a vida real que a gente se insere, está imerso no mover de Deus, dessa graça de Deus derramada para mim e para você, e no nosso rotina da vida. Eu lembro uma outra imagem, Léo, que eu gosto bastante, que aparece no livro chamado Confissões, de Agostinho. O livro Confissões de Agostinho é um livro super importante, você pode ler, porque é a primeira biografia do Ocidente que a gente tem, que a gente lembra. É um livro de biografia. O cara vai escrever na experiência dele, e de conversão, de trajetória, dos perrengues que ele passava. Cara, Agostinho passou por perrengue na sexualidade, pau quebrando. Mano, você acha que os caras são, tipo, imune a pecado e tal? Mano, pau quebrando, relacionamento com a mulher, com a mãe dele, com os amigos da balada. Ele fala, os amigos da balada chamando ele. Claro que ele usa a palavra balada, mas os caras chamavam ele pra night, ele lá no perrengue, vai, não vai e tal. E ele fala assim, a imagem que ele usa é como se fosse tipo um peixe no oceano. A presença de Deus envolve tudo da gente. Não faz sentido um peixe pensar assim, meu, será que o oceano existe e tal? Porque ele só existe porque ele está dentro do mar, do oceano que Deus promove. E Deus é essa imagem do oceano. É Ele que guarda você, reveste você em tudo. Tudo que você faz só é possível porque essa presença de Deus ocupa todos os nossos espaços de existência, de segunda a segunda da tua vida. Isso é muito reconfortante. Cara, fantástico. Fantástico. Eliel, você tá comigo ou não, mano? Eu estou com você, cara, sempre. Mano, então é sempre. Isso, galera. Arrebenta, fantástico. Porque é só a graça de Deus em tudo que a gente faz. É isso mesmo. Bom, se você ficou aqui até agora, até esse momento, acabou só o segundo episódio, vai ter o terceiro episódio. Então fique ligado. Se fez sentido isso para você, comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha com quem precisa ouvir, com quem precisa ser incentivado nesse momento. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Valeu. Eliel, o último recado que me veio lembrando dele ao falar aqui. Galera, a noção da graça de Deus na nossa vida torna o ordinário, seja qual for, no extraordinário. É a percepção do amor de Deus, assim, gigantesco, que é esse conceito de graça, que tudo depende de Deus, tudo. O ato de você abrir o olho de manhã, de você poder respirar, o ato de que você não morreu de coronavírus e está podendo ver esse vídeo no meio de uma pandemia, te faz entender que cada aspecto da tua vida é um presente de Deus e torna sagrado tudo que é ordinário. Por isso que você faz o que faz. Por isso que toda a vida é sagrada. Porque a graça de Deus toca o tudo da nossa existência. Vocês estão sacando o que eu estou falando, né? Isso não é frase de autoajuda, de motivação, é porque faz parte da natureza de Deus. Como Deus é santo e a graça dele é infinita, invencível, onde você se mete na vida é sacralizado. Isso é sensacional. Então, mano, é nóis. Deus te abençoe. Tamo junto. Até a próxima, Leozinho. Até a próxima. Valeu. Falou.